Vou dizer que nem os caras lá de Camboriú, né? Sem mais delongas, né? Abra a sua Bíblia aí, lá no livro de 1 Samuel. É uma passagem muito conhecida. Muito conhecida, mas a gente vai tentar levar de uma forma diferente hoje. Amém? Lá em 2 Samuel, capítulo 17. Lá em 1 Samuel, capítulo 17. A gente fala em 1 Samuel, capítulo 17, associa-se logo a Davi e Golias, né? Amém? Glória a Deus. A partir do verso 26. Amém? Glória a Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos ler 17, 26. Diz assim, ó: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Glória a Deus. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha. Glória a Deus. E vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Glória a Deus. E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão deste leão e deste urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, ou 5 pedrinhas de ribeiro, e pôs-lhes no alforje de pastor
que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. E o filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem e ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém, glória a Deus, porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus, o Deus dos exércitos de Israel, ao qual tu afrontava, ou tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos dos filisteus do arraial darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque o Senhor é Senhor de guerra, e Ele vos entregará na mão. Glória a Deus, aleluia. E aí, o ponto que a gente mais gosta, né? E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao encontro, e correu ao combate, ao encontrar com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa, e ele caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu, glória a Deus, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, glória a Deus, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Orem comigo, encurve a sua cabeça e orem comigo. Fale com Deus, peça a Deus agora para o Senhor falar com você, falar ao seu coração, aleluia. E eu creio que Deus vai falar contigo, como Ele falou comigo nesta palavra. Eu creio que o Senhor falará com você, em nome de Jesus. Sei que Ele já falou aqui hoje por intermédio dos louvores, por intermédio desse jogral, mas Ele vai continuar falando. O nosso Deus tem infinitamente mais para nos dar, para nos abençoar. Então clame a Ele agora que possa mover o céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui mais uma vez eu entrego-te, Senhor, a minha vida. Eu entrego-te, Senhor, e te peço, meu Deus, que venha sobre este lugar de forma toda especial. Como sempre te digo, Pai, eu reconheço a minha pequenez, e reconheço, meu Deus amado, que não tenho nada de si mesmo para dar, para passar para ninguém, porque sou homem, sou pequenino, me sinto, Senhor, muito pequeno. Mas uma coisa eu sei: Tu é conosco, Tu é com essa igreja, na verdade Tu é com esse ministério, Tu é com a Tua igreja. E eu te peço em nome de Jesus que venhas falar o nosso coração, venha derramar da Tua bênção, da Tua presença, do Teu poder, e o mais importante, venha falar aquilo, meu Deus amado, que a Tua igreja precisa, necessita ouvir nesta tarde, Pai, em nome de Jesus, porque nós estamos aqui na Tua presença, estamos na Tua casa, Senhor, não simplesmente, Pai, porque já é de praxe, não, meu Deus, é porque Te servimos, somos Teus servos, Pai, entregamos a Ti a nossa vida como único e suficiente Salvador, e cremos, meu Deus amado, que precisamos andar
andar pela tua palavra, andar em conforme a tua vontade. É por isso que viemos aqui no templo te adorar, viemos aqui no templo te exaltar, viemos aqui no templo te ouvir, viemos aqui no templo, Senhor, te prestar culto. Então eu te clamo, eu te adoro, eu te louvo e eu te bendigo, meu Deus amado, nessa tarde, e te peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus tu possas operar em nossas vidas para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Confesso que estava com saudade de subir aqui, e na terça-feira eu voltei a ministrar. Tivemos um culto muito abençoado, e no decorrer da semana tivemos dias muito maravilhosos com o Senhor. E confesso que o culto de ontem também foi algo assim extraordinário, algo tremendo, algo grandioso. Só tem uma coisa que eu queria falar e relatar, até porque a gente ouviu aqui agora há pouco um louvor que fala da vinda de Jesus e que nós temos que estar prontos e preparados na espera de Jesus, para que nós possamos subir. Quem quer subir com Jesus aí? Então, queridos, eu acho que nós precisamos, eu acredito que nós estamos vivendo já nos últimos tempos. Isso é um ponto de vista meu. Eu acredito que nós precisamos nos voltar mais a Deus. Eu acredito que nós precisamos entender, compreender, amém? Que não tem mais tempo, que não há mais tempo para nós perdermos, amém? Nós precisamos dar um tempo precioso, tirar um tempo precioso para com o Senhor, ter uma vida diferenciada no Senhor, em busca no Senhor. A gente perde muito tempo com muitas coisas, a gente está sempre envolvido com muitas coisas. E aí uma coisa que me chamou a atenção, nós tínhamos aqui ontem mais de 70 homens, quando a gente vê aqui nas festas das mulheres, dá mais de 200, dá muito mais de 200, dá um monte de mulher, e a gente nunca faz um culto aqui para chegar a 200 pessoas. Aí eu não consigo entender o que se passa às vezes no nosso coração. Então você precisa entender isso, que você foi chamado para servir ao Senhor. Lá no livro de Colossenses, eu gosto muito desse versículo, capítulo 1, no verso 16, diz que todas as coisas, diga para o irmão que está do seu lado: irmão, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Irmão, você foi criado para o louvor dEle, para adorar a Ele, para servir a Ele e para viver com Ele na glória. Você entende isso? Você entende isso? E nós temos que entender isso. E o tema da mensagem aqui: quando todos fecharem as portas para você, quando todos disserem não para você, eu quero dizer uma coisa para você. Tem um ditado que a gente diz assim, ó. Quem já ouviu esse ditado? O não eu já tenho. Quem já ouviu esse ditado? Levanta a mão. O não eu já tenho. Quando a gente vai pedir algo a alguém, quando a gente vai se referir a alguém, de algo que a gente está precisando, o não eu já tenho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você hoje diferente. Talvez você tenha um não de todos, mas eu quero dizer uma coisa para você: o sim de Deus está na sua vida. Você tem o sim de Deus, meu irmão. Você tem o sim de Deus. Pode ter certeza disso. Em muitas situações da nossa vida, nós só ouvimos como resposta, a maioria das vezes, é não. É não, não vai dar certo. Isso não é assim, é não. Isso é fato. Isso é em tudo que nós vamos fazer. E muitas pessoas acreditam nesta palavra, acreditam neste não, acreditam e acabam se frustrando, acabam enterrando os seus sonhos, acabam enterrando aquilo que Deus já disse sim, aquilo que Deus já realizou lá no céu de glória, aquilo que Deus já preparou por um simples sim, que você ouviu de A, de B ou de C, ou de alguém. Aí você de repente já desiste, e de repente você já esmurece, você já enfraquece, você já diz: não, realmente não vai dar certo, o fulano aí está certo, ele tem razão, realmente não vai dar certo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou um cara rico, eu não sou um cara que tenho
uma formação graduada, falando de mim. Mas por incrível que pareça, com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, tudo aquilo que eu tentei realizar no Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem dito sim para mim. E Ele já disse sim para você. Então nós muitas vezes paramos e desistimos dos sonhos. Mas se você prestar atenção, né? O que Deus está dizendo, verá que o Senhor já lhe disse, pode lhe dizer, já lhe disse uma, vai dizer duas, vai dizer três. Ele vai dizer sim. Ele vai dizer sim para você. Ele vai abençoar a sua vida. Ele disse: você precisa lutar e vencer. Então, existe aqui algumas questões. Eu estou aqui na introdução. Geralmente a gente fala muito, e eu espero que você entenda. Mas esse sim de Deus, né? Eu escrevi aqui algumas coisas, né? Está relacionado com as nossas atitudes, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós almejamos. Aí tem um sim de Deus para a nossa vida. Com aqueles que lutam, com aqueles que perseveram, com aqueles que não desistem, com aqueles que acreditam, com aqueles que sabem que o Senhor vai fazer. O rei Davi é verdadeiramente um exemplo prático disso. Porque nós vamos ver aqui algumas situações ainda. E foi assim que aconteceu com Davi. O povo estava sendo afrontado, Israel estava sendo afrontado por um gigante. E tanto o povo de Israel como o seu rei, segundo a palavra de Deus, estavam desfalecidos, estavam caídos, esmurecidos, estavam paralisados, estavam como mortos, paralisados diante a afronta, diante aquilo que o inimigo de Israel tinha contra o povo de Deus. E aí eu digo para você, a gente ouviu tantas coisas nessa eleição, tantas coisas nessa política, tanto crente falando besteira, tanto crente dizendo: e agora o que é que vai ser? Se esse cara ganhar, pode ganhar quem quiser, pode ganhar o Satanás do quinto dos infernos, ele pode descer aqui na terra, ele ganhar a eleição, ele ser o presidente da república, ele colocar a sua equipe. Mas eu quero dizer para você: o Senhor já disse sim para a sua igreja, o Senhor já disse sim para o seu povo. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Então esse sim está relacionado. Está relacionado aquilo que eu vejo no Senhor. Davi era obediente a Deus, era obediente aos seus pais, era um homem de oração, era um homem envolvido com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então está extremamente relacionado. E muitas vezes a gente diz assim: meu Deus, por que eu não sou abençoado? Por que? Será que eu não tenho esse sim de Deus? Tem. Quem concorda comigo que você tem um sim de Deus? Mas eu quero ser próspero, pastor. Eu não quero muito entrar nesse mérito, porque a gente acaba ferindo. Você quer ser próspero, mas você não é fiel, você não trabalha o suficiente. Porque eu quero dizer para você: não tem nada, não cai nada do céu, irmão. Você tem que conquistar. Você tem que estar alinhado ao sim de Deus. E o sim de Deus, a palavra do Senhor fala que aquele que trabalha é abençoado. Aquele que é fiel, Deus vai abençoar. Ele é fiel mesmo quando nós não somos, mas está alinhado à vontade de Deus, está alinhado àquilo que Deus quer para você. Eu quero que eu tenha um casamento abençoado, mas só vale a sua opinião, só vale o que você diz. Você não é carinhoso, você não é amoroso, você não está de acordo com a palavra de Deus, você não está de acordo com a vontade de Deus. Geralmente você não vai ter esse sim, porque é você que está barrando. Então esse sim tem que estar alinhado àquilo que eu faço, tem que estar alinhado também à minha vontade. A minha vontade tem que ser a vontade ao sim de Deus. E a gente muitas vezes perde por isso. Perde por isso. Amém? Meu ministério não cresce, pastor. Eu não consigo crescer como crente. Eu não consigo crescer como crente. Para você crescer como crente, você tem que ler isso aqui, ó. O seu ministério crescer, você tem que conhecer a palavra de Deus. E vou dizer mais: o seu ministério crescer,
você tem que viver isso aqui. Aí eu vou dizer, para você ser próspero, você tem que viver, entender o que a Bíblia fala sobre prosperidade. O pastor Carlos disse algo muito bacana ontem. Não vou nem falar, mas ele falou algo muito bacana. Os homens estavam aqui, eles entenderam sobre ser próspero. Quem crê que Deus quer que você seja próspero? Eu creio. Mas para mim ser próspero, vou dizer de novo, eu tenho que estar alinhado à vontade de Deus e o que Deus quer. Eu não posso fazer de tudo para me ser próspero. Eu não posso colocar isso como o tema máximo da minha vida. O pastor Carlos falou ontem também. Em primeiro lugar é o quê? O quê? E a sua justiça. Oh. E as demais coisas Ele vos acrescentará. Eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida. Não vou dizer aqui quando, nem porquê, nem como. Muito difícil. E eu fui passando, e alguém grande, cristão, não vou dizer, correu e parou. E aí, pastor, só fala com o senhor. Pois diga, meu querido. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Com certeza eu tinha um não dele. E o não de muita gente. Ele disse, como é que o senhor está? Eu disse, só isso aqui, ó. Estou vivendo das demais coisas. Você entende isso? Estou vivendo das demais coisas. O que isso quer dizer, pastor? Acho que você não entendeu, não. Em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Para Ele, para fulano, para cicrano, talvez você não esteja nada, você tem o sim, você tem o não, você não está tendo nada, mas aí eu quero dizer para você, mas Ele está te abençoando e te dando as demais coisas, porque Ele conhece você, Ele sabe que você está vivendo, Ele sabe que a sua vida está alinhada a Ele, Ele sabe que você está colocando Ele em primeiro plano. Então, eu entendo isso. Você quer ter uma vida ministerial abençoada, mas você não ora. Você não lê a Bíblia, você não conhece a Bíblia, você não ora, você não consagra, você não jejua, você não tem intimidade com Deus. Muitos cristãos que já estão com algum tempo na igreja vivem dos restícios da glória passada. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui. Aleluia. Eu quero viver isso aqui, ó. Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu não quero viver mais de testemunhos do passado, do que eu vivi no passado. Eu não quero viver de testemunho dos outros. Eu quero viver do meu. Eu tenho o sim de Deus. Eu quero viver dos meus testemunhos. E eu quero poder proclamar e dizer: o Senhor meu Deus, Ele reina, Ele governa, Ele é o dono da minha vida. A minha vida é abençoada, é diferenciada. Proclame, meu irmão. E a glória da segunda casa será maior. Primeiro não. Não estou dizendo que o tempo corre. Vocês acreditam que eu ainda estou na introdução? Acredito, pastor Carlos? Eu estou com saudade, viu, de pregar. O pastor está pulando. É o jeito, eu não consigo pregar de outro jeito. Eu já disse para Jesus: Senhor, diz um sim aí. É contigo. Eu estava pensando ali, diante de Deus. Meu Deus, se eu subir ali e começar a pular e gritar, se eu desmaiar ali em cima, meu Deus. Aí se cumprir aquilo que o Daniel só faltava morrer de rir. Vou morrer aqui no meio dos irmãos tudinho, que vergonha, Jesus. Amém? Então a primeira coisa, o primeiro não de Davi foi por parte da sua família. Eu já vivi isso. Eu acredito que a maioria dos crentes já viveram isso. Quem aqui já aceitou Jesus quando chegou em casa e disse assim: mãe, agora eu sou crente. Pai, agora eu sou crente. Quem já fez isso? Levanta a mão aí para me ver. E você teve no mínimo, um olhar assim meio desconfiado, meio atravessado.
Quem já teve esse olhar meio atravessado, desconfiado? Só esse povo, não tem ninguém crente aqui não. Você não tem ninguém que não seja crente na sua casa não? Vamos, participe comigo. O povo aqui, a maior parte do povo aqui é em cima do muro. Ei, você não pode estar em cima do muro não, porque o que está em cima do muro é morno. Você sabe o que é que a Bíblia diz com morno, não sabe? Quem pode me dizer aí? Como é? Às vezes eu digo assim, ó. Quem é preto aqui, levante a mão aí. Levanta. Agora quem é branco aqui, levanta a mão. Aí uma meia dúzia aqui, uma meia dúzia. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo entender. E o resto é o quê? Então participe comigo. Então, o primeiro não foi da família. No versículo 28, ele diz assim, ó. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens acendeu-lhe a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que desceste aqui? E a quem deste aquelas poucas ovelhas no deserto, deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, perdão. Bem, conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi, que diz, né, que fiz agora? Porventura, não há razão para isto. Então, a primeira batalha aqui, o primeiro não de Davi, foi com o seu irmão. Porque ele ouviu falar do seu irmão mais velho, Eliabe. Eliabe agia como chefe dos irmãos, né, que era o cara que estava, né, à frente dos demais, né, representando a família, né, e seu irmão lhe deu a primeira palavra negativa, por não acreditar em seu potencial. Por não acreditar em seu potencial, Eliabe ainda insinuou que Davi estivesse fingindo, né? Ou então fugindo também dos seus deveres, fingindo e fugindo dos seus deveres, abandonando aquelas poucas ovelhas, muitas vezes representadas como as ovelhas do Senhor, que por poucas ou não, mas Davi cuidou dela. Aí eu quero falar para você que é líder de célula, cuidou delas com a sua própria vida, enfrentando leões, enfrentando urso, brigando com a independente do número que seja, mas a Bíblia diz que mais vale uma alma para Deus do que o mundo todo, meu irmão. Você está à frente de um trabalho, você tem alguém que Deus lhe confiou, e esse cara menosprezava isso, né? Ele menosprezou Davi. Sua família dizia não, Eliabe dizia não. Davi fez o quê? Aí eu até já falei isso aqui há algum tempo atrás. A Bíblia diz que Davi simplesmente se desviou. Ele saiu, ele continuou. A primeira luta foi com a sua família. O interessante que quando o profeta chega na casa do pai de Davi, quando ele chega na casa daquele homem para abençoar, para ungir o rei de Israel, ao qual Deus já tinha instituído, já tinha escolhido, quer dizer para você, Deus já disse sim para você. Ele chamou todos os irmãos, só deixou Davi de fora. Davi foi o único que ficou de fora. Então Davi tinha um não da sua família, tinha um não do seu pai, por ser ruivo, por ser de pequena estatura, né? por ser de boa aparência, como se fosse pecado ser bonito, né, meu irmão? Como se fosse pecado ser bonito. Está ruim para as irmãs aqui, né? Quer dizer para vocês, irmão, vocês não se maqueiem mais, não vistam uma roupa, fica tudo mal amanhado, né? Como se fosse pecado ser feio. Mas na verdade, Davi foi confundido por essas coisas, porque era pequeno, que era ruivo, que era de boa aparência. Mas também, quero dizer para você, quando nós temos o sim de Deus, o mundo diz não para nós. O mundo vai dizer não para nós, dentro da nossa casa. Me lembro como se fora hoje, o que foi que minha mãe disse quando eu entreguei a vida a Jesus, que eu liguei para ela eufórico, com alegria, entusiasmado, feliz. Sabe por quê? Porque eu tinha tido um encontro genuíno e verdadeiro com esse Deus que Davi servia, com Deus de Israel. Eu tinha ouvido ele falar diretamente ao meu coração. Eu não tinha nenhuma dúvida que tudo que tinha sido pregado naquele culto ali era comigo, era para mim. Deus estava se dirigindo à minha pessoa, eu sendo nada, eu sendo ninguém, mas Deus se
se dirigia a mim. E isso verdadeiramente vai machucar, vai mexer com aqueles que ainda não tiveram esse encontro. Mas não é o seu papel escorraçar, destruir, porque essa não foi a atitude de Davi. Minha mãe disse assim: tudo bem, mas não me chame para a sua igreja, que eu não gosto de crente. Você veio ouvir isso da sua mãe? Ei, rapaz, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa véia? Ah, Senhor, vou orar para ela morrer. Agora eu sou crente. A Bíblia diz que poder está sobre a minha vida. Posso matar. O que eu clamar vai acontecer. Meus avós, minhas tias, ainda hoje, 27 anos depois, chego na casa do meu avô, eu entro por um canto, tem alguns tios que saem pelo outro lado. Quem acredita nisso? Então o primeiro não de Davi foi dentro de casa. Mas Davi simplesmente ele não revidou. Ele saiu de lado e ele continuou na proposta e perguntando de novo. Perguntando o que o rei prometeu para quem matar esse incircunciso aí. Foi ou não foi assim? Perguntou várias vezes. O que ele promete? Ah, meu irmão, você vai ser livre de impostos, você vai casar com a filha do rei. São tantas coisas. Quando a gente dá ouvido a Deus e não dá ouvido àqueles que verdadeiramente não têm intimidade, não escutam a voz de Deus. Irmão, dê ouvido à voz do Senhor. Dê ouvido à voz do Senhor, em nome de Jesus. Quando Deus diz sim, você pode ministrar as coisas de Deus. Você pode ministrar aquilo que é atribuído a você livremente, sem nenhum medo, sem medo de nada, porque o Senhor, Ele já deu o aval, Ele já carimbou. O sim dele é carimbado para a sua vida. Então Davi se livra. Davi sai de lado. E ele deixa Eliabe de lado. Toda a sua família, quando ele é chamado, da casa de seu pai, ninguém viu em Davi esse potencial de ser rei. Mas Deus já havia dito que ele seria rei em Israel, que ele seria o rei de Israel. Foi chamando um, foi chamando o outro, foi chamando o outro, foi chamando o outro, foi chamando o outro, foi chamando o outro. Mas deixa eu dizer aqui para você, mas Deus parou, sabe aonde? Deus parou em você. Deus parou em você, na sua casa. É você que vai fazer a diferença na sua casa. É você que vai ser coluna na sua casa. Independente deles dizerem não, mas o sim de Deus está sobre a sua vida. E uma hora ou outra, eles serão impactados pelo poder da glória de Deus que está na sua vida. 3 meses depois minha mãe me liga: meu filho, eu fui para um ciclo de oração aqui de umas irmãs da Assembleia de Deus lá do meu trabalho, e eu entreguei a vida a Jesus. Aí as minhas irmãs aí, que brigavam, que batia, que me escorraçavam, que falavam, eu aceitei Jesus, meu irmão. Aí a outra eu também, e a outra eu também, para a glória de Deus. Independente do não da sua casa, o sim de Deus está em você e vai atingir a sua casa em nome de Jesus. Quem crê nisso? Eu creio plenamente. E aí, fechando esse ponto, não precisa brigar com a sua família. Não precisa brigar com a sua família. Ore ao Senhor e confie na resposta dEle. Amém? Está ouvindo, Moroni? Faz só orar, cara. É invocado, né? É interessante que algumas pessoas da nossa casa, da nossa família, olha assim: rapaz, eu queria que meu filho
vou dar um exemplo aqui, vou usar o Moroni, né? Já falei com ele. O pai dele chega, eu queria que meu filho, queria que tu fosse, cara, lá para a igreja do Moroni. Tu não vê como é que ele está, não. Não vê como é que está a vida dele, não. Tu não vê como é que está a mulher dele, não. Tu não vê que eles estão transformados, não. Tu não vê que a vida dele está mudando de água para o vinho. Ele está crescendo, Deus está abençoando. Tu não vê, não. O pai dele diz, mas não vem. Quem já viu isso? A gente olha para os outros. A gente está pregando aqui, a gente está com a mulher da gente do lado. O pregador está pregando, aí a gente olha para ela, isso é para ela. Ou então a gente conhece, a irmã diz, é para ele. Ou então a gente conhece o irmão, conhece a vida do irmão. Rapaz, essa palavra é para aquele irmão fulano de tal. Quem já viu isso? É desse jeito, é para ele. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra é para todos nós que estamos aqui. Para todos nós que estamos aqui. A palavra é para você. A palavra é para mim. Eu quero dizer para você que eu vou sair hoje daqui com mais certeza ainda do sim de Deus sobre a minha vida. Amém? Por eu estar vivendo um problema agora, né, de saúde, eu e minha esposa, não vou aqui falar, mas eu vou dizer, mas independente do que aconteça, eu já recebi um sim de Deus, ela também, você também. A minha mãe morreu de câncer, eu tenho ouvido isso nesses últimos dias. Ah, meu pai morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, meus irmãos morreram de câncer, meus tios morreram de câncer, todo mundo da minha família morreu de câncer. Eu disse assim, mas eu tenho o sim de Deus, eu não vou morrer de câncer. Quem entende isso? Ah, todas as mulheres da minha família morreram de câncer de mama, mas você não vai, porque você tem o sim de Deus. E a Bíblia, a palavra do Senhor fala lá em Êxodo, eu sou o Senhor que sara. Isso é para a sua igreja. Se alinhe. Viva isso. Receba disso. O segundo não. O segundo não foi por parte da sociedade. Veio por parte de Saul. Esse não da sociedade é o não mais, talvez o maior não que a gente já tenha, né? Ele veio por parte de Saul. Quando Davi ofereceu a se enfrentar o gigante, o rei Saul lhe disse que ele era muito jovem. Não dava para pelejar contra aquele gigante. Ele era muito jovem, pequeno, de baixa estatura. E aquele filisteu era de grande estatura, era treinado nas artes da guerra. Era treinado nas artes da guerra. E Davi era muito jovem para lutar. Olha só o que Saul disse lá no verso 33. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu tu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Mas a resposta de Davi foi o seu testemunho. Foi o seu testemunho, o testemunho dos livramentos que Davi havia dado quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. Quem cuida das ovelhas do papai, quem faz o trabalho com excelência, escuta aí de novo você líder de célula, quem faz o trabalho com excelência, o pastor que faz o trabalho com excelência, verdadeiramente tem o sim de Deus. Deus está com a mão sobre ele, Deus está lhe abençoando, para dar-lhe livramento. Eu não consigo entender com a minha ótica. Eu não sei se você já ouviu um ataque de um leão, mas eu gosto muito do mundo animal, é uma das coisas que eu gosto de assistir. Os crocodilos do rio Mara atacando os gnu, atacando as zebras, os antílope. Eu gosto de ver os leões caçando, os guepardos, leopardo, eu gosto muito disso. E eu não sei se você já viu o ataque de um leão. Tem um animal que bate de frente com o leão, mas não dá, mas não consegue, que é as hienas, porque elas são muitas. Mas eu já vi um leão adulto e macho, quando ele parte para cima do hiena, ele abre ela no meio, ele abre uma zebra no meio. É incrível o poder de força do animal daquele. É um animal que briga com um búfalo, que tem não sei quantas vezes mais o seu peso, mas ele vai lá, derruba, mata e abre no meio. Eu já fui no matador, eu não sei se você sabe como é que é.
mas tem uma parte do boi que só se corta com machado. O leão abre com o dente. E um menino, é engraçado que ele diz que pega o bicho pela barba. Rapaz, eu digo, como é que pode? Eu fico conjecturando. Rapaz, é para ser muito cheio de Deus, meu irmão. É para estar muito cheio de Deus. É para ter um sim graúdo, maiúsculo, graúdo. Um dos maiores poderes que eu já vi do Espírito Santo na Bíblia é na vida de Sansão. Ele mata 1000 homens com a queixada de um burro. Eu acredito plenamente que todas as vezes que Davi matou leão, matou urso, é porque ele estava totalmente acometido e cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer entender o sim de Deus? Esteja cheio do Espírito Santo, esteja cheio de Deus, amém? Quando aqueles leões, quando aqueles ursos atacaram as ovelhas de meu pai, eu fui lá, tirei das mãos deles. Você não sabe também, eu não sei se você sabe também o poder de um urso, um animal que tem umas garras assim, eu acho que é 15 centímetros, é o máximo que dá as garras nas unhas de um urso. Uma tapa de um urso abre um homem no meio, e Davi bem baixinho, só se ele agarrava esse urso por baixo, que os ursos é meio gordão, né? E fazia umas coscazinhas, o urso caía de pé para cima, e ele depois ia lá e truco. Poder do Espírito Santo, poder de Deus. Então a resposta que ele dá a Davi, a Saul: meu senhor, eu não posso aceitar isso, eu vou derrubar esse filisteu, eu vou matá-lo. O interessante aqui é que Davi também, o rei, tudo bem, então vamos entrar aqui comigo. A Bíblia diz que o rei Saul pega as suas armaduras, pega as suas armas e veste Davi, coloca um capacete, mas Davi, ele fica incomodado com aquilo, ele não consegue, a Bíblia diz que ele não consegue andar direito, ele não consegue caminhar. Por quê, irmãos? Porque a identidade de Davi está totalmente relacionada a Deus. Davi foi vestido com as vestes celestiais. Não é a roupa de Saul, não é a roupa de qualquer outro, não é as armas de qualquer outro, é as armas que Deus lhe propôs, é as armas que Deus colocou sobre ele, sobre a vida dele. Aí é onde Davi se esquiva, né? E assume a sua identidade, que na verdade a sua identidade era a presença genuína de Deus. Davi não precisava de arma, Davi não precisava de indumentária, não precisava de armaduras para se defender da lança daquele gigante, da espada daquele gigante. Davi precisava o que nós precisamos para ter o sim de Deus, é do Espírito Santo, é de estar cheio de Deus, é de estar cheio do Espírito, que não tem inimigo que venha se opor, porque ninguém pode se opor à igreja do Senhor, ninguém pode se opor ao Israel de Deus, porque é o Senhor quem guerreia as suas batalhas, em nome de Jesus. Se o mundo diz não, Deus diz sim. Se o mundo diz não para você, Deus diz sim. Como é, pastor? Pois é. Davi não aceitou, escute isso, Davi não aceitou, porque muitas vezes tentam nos adaptar às coisas do mundo. Isso representava aquela indumentária, aquelas roupas de Saul. Tem tantas igrejas hoje se adaptando às coisas do mundo. Se você for abrir a internet, você vai ver muita coisa, muito pastor, muita gente falando disso, daquilo outro, e mostrando os escândalos e por cima de escândalos, porque a igreja tem se adequado às coisas do mundo. Isso é a representação aí. Você não precisa disso não, meu irmão. Você não precisa disso não, você tem o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida, deixa Ele guiar os seus passos, deixa Ele falar, escute a voz dEle, para que você venha fazer aquilo que é na vontade dEle. Davi verdadeiramente não quis
se modelar ao mundo. Se nós vamos fazer coisas diferentes, mas é na orientação do Senhor nosso Deus. Nada que fuja os seus preceitos, nada que fuja a sua palavra, nada que fuja o seu caráter, nada que fuja a sua presença. O que foi que o gigante disse? Eu vou te matar e dar as bestas feras, todo armado, com uma lança feita com eixo de tecelão. Não sei se você sabe, quem trabalha aqui na tecelagem, tem alguns que trabalham aqui, o Juninho. A minha esposa já trabalhou na Vicunha, e ela ia na tecelagem tirar umas mostras. O eixo de um tecelão é algo dessa grossura aqui. Só para um homem levantar é difícil. Era a lança de Saul. Eu acredito que Davi só conseguiu levantar aquela espada porque ele estava cheio do Espírito Santo. Porque aquela espada foi preparada, foi forjada por gigante. Eu fico imaginando o tamanho. Se o cara tinha 3 metros, a espada para ser isso aqui, né? E ele veio dessa forma, com escudo, com lanças, com espada, de capacete. E Davi disse assim: mas eu vou contigo, pelo poder do Deus dos exércitos de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eu vou contigo no nome dele. E aquele gigante ruiu e caiu para a glória do nome de Jesus. Amém? Então as nossas armas, irmãos, as nossas armas são espirituais. Escute isso. As nossas armas são espirituais. Se você for lá para Efésios 6, você vai ver o que é que fala sobre as armaduras de Deus. Eu não vou falar porque não dá tempo. Você vai ver o que é que fala das armaduras de Deus. Como é que nós devemos cingir os nossos lombos, calçar os nossos pés, o nosso escudo, a nossa espada, que é a palavra. Então você tem que entender, as nossas armas são espirituais, irmãos. Eu tenho certeza que assim, que você como eu, já pensei algumas coisas. A gente às vezes está meio cru, né? Que nem diz o irmão Pressão, a gente está meio cru, nem vi ele ainda hoje, né? Mas a gente assiste televisão, às vezes eu fico indignado, fico revoltado, porque o cara matou uma criança, porque o cara fez isso, porque o cara matou uma mulher. Às vezes a gente se revolta, por ser seres humanos. E eu digo, um infeliz desse, infeliz. Eu acho que você está pensando igual a mim. Se você for ser humano igual a mim, se fosse uma filha minha, dá para imaginar aí? Quem consegue imaginar o que eu estou pensando? Levanta a mão. Só uma meia dúzia aqui. Mas pelo menos tem uma meia dúzia que pensa como eu. Mas aí depois eu digo assim: eu comigo mesmo e Deus, o Senhor tem misericórdia na minha vida. Que crente sou eu, Jesus? Que eu vou dizer para você, eu tenho 2 filhas. Eu digo, um infeliz desse eu arrancava até o zóio. Mas o Espírito Santo diz, irmãos, a sua palavra diz que a vingança pertence a Deus, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, é contra os principados e potestades. Nós oramos a Deus, e o Senhor que vinga, Ele que nos vinga. Faz muitos anos do testemunho do Paulinho Bang Bang. Quem lembra aqui? Talvez o Danilo lembre. Não lembra não, Paulinho Bang Bang? Quem lembra? Tem alguém que lembra? Só Renato. Pastor João. Rapaz, eu tô velho, viu, mano? É o novo, hein? Paulinho Bang Bang, ele matou uma senhora e o filho dessa senhora dentro de um banco, um bebê de colo, um bebezinho de 6 meses, um aninho. Ele foi assaltar o banco, essa mulher deu um grito, ela ficou histérica, com medo, né, do monte de bandido, tudo encapuzado, entraram no banco e ela ficou histérica. Foi gritando com o menino aqui, aí ele se assustou e pá! A bala atravessou o bebê, atravessou ela, e os 2 morreram. Mas o mais incrível, o que converteu o Paulinho Bang Bang, ele se converteu lá dentro do presídio. Na verdade não foi dentro do presídio, foi no julgamento dele,
que quando o pai desse menino e o marido dessa mulher foi chamado para depor, o senhor tem aí o juiz, né, o promotor, o senhor vai dar o seu relatório, aí, o seu relato, né, o seu testemunho, não sei como é. Ele disse: sim, eu já orei ao meu Deus. Ele disse: eu sou servo do Deus de Israel. Eu já pedi pela vida deste homem. Eu já perdoei ele. Eu já abençoei ele. Eu já enviei ele ao céu de glória. As minhas orações, ele vai entrar no céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Paulinho Bang Bang se converteu ali. Ele disse que ficou estarrecido, sem saber o que dizer, olhando para o olhar daquele homem. Ele não via ódio naquele homem, ele via amor no olhar, amor nas palavras. Nós aqui se inflamamos com o nosso irmão, nós aqui muitas vezes odiamos as pessoas, nós às vezes temos raiva dos nossos irmãos, falamos dos nossos irmãos. Mas a Bíblia diz o que, meu irmão? Que nós devemos amar os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam. Nós devemos liberar palavra de graça, palavra de bênção sobre eles, porque a nossa luta não é contra eles, é contra aqueles que estão por trás. Paulinho Bang Bang liberou palavra de bênção, foi liberado palavra de bênção sobre a vida dele. Entregou a vida a Jesus dentro do presídio. Passou alguns anos no presídio, mas não tantos quanto era para passar. Deus disse um sim para ele. Como ele disse para o apóstolo Paulo, né? Após ter assassinado Estevão, disse um sim. Paulinho Bang Bang, se me falha a memória, se tornou pastor e pregou nesse Brasil todo. Então, meus amados, digo para você, independente do mundo dizer não, Deus diz sim. E para fechar, vou correr para me terminar. O não por parte do nosso inimigo, esse não aí é o mais certo. Porque eu digo para você que uma coisa que nos deixa muito triste é ouvir um não de um amigo, de um irmão em Cristo, e os nossos familiares. Mas tem alguns crentes que se inflamam, que se revoltam com esses nãos, e tem atitudes terríveis, se afastam, deixam de falar. Você tem que rever. Nós temos que rever o nosso conceito como cristão. Nem todo mundo vai concordar conosco. Quem concorda comigo? Você está dentro da igreja e você está incumbido de realizar um trabalho, um evento. O correto era a igreja todinha vestir a camisa. Quem concorda comigo? Mas tem gente que veste a camisa aos avessos. Quem concorda comigo também? Tem irmão que eu não gostei da escolha desse louvor. Cadê o Kess? Cadê o Kess? Eu não gostei muito dessa rocha não, irmão Kess. Não gostei não. Por que tu não pegou assim tu não arranjou um guindaste e pegou assim umas 3 pedras brutas e não botou aqui? Quem está entendendo? Os irmãos sorri, né? Já bom. Já bom, porque não foi vocês que trabalharam para fazer, né? E o cara dizer um negócio desse. Que rocha feia, né, mano? Porque tem um. Eu acho que tem vários, né? Mas tem um. Ele tem um. Como é que eu posso dizer? O cara que elogia, como é? Me ajude aí, rapaz. Hein? Homem, pelo amor de Deus. Deu um branco em mim, vocês tudinho, foi? Homem é uma pessoa que elogia a outra, que gosta do trabalho da outra. Me diga aí, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Fala alto, mulher. Não, mas não é essa palavra não.
Não é que incentiva, não. Essa aí vale, mas nessa não, hein? Admirador. Olha aí, rapaz. Tem um admirador. E o cara que é admirador dele é um cara cri-cri, meu amigo. Tudo que ele faz é com perfeição. Toda vez que eu chego lá, ele diz assim, ó: rapaz, o irmão quer ser um artista, viu? Antigamente chama artista, né? É um artista, viu, mano? O cara se garante. Isso aí nem é para jogar confete, nem para levantar o ego de ninguém, não, é não. Mas eu estou falando que tem gente que não vai concordar e que não vai gostar. Se assoviar, eu digo a primeira letra do cabo que é fã dele: Silvio Rui. É fã mesmo, amém? Glória a Deus. Mas é isso. Nós temos o não do inimigo. O terceiro não de Davi foi do gigante Golias, que ele olhou com desprezo, que eu até já falei, eu quero correr porque o tempo passou. Mas Davi respondeu com fé, com segurança, com certeza, porque encantamento não pega no Israel de Deus. Os nãos do inimigo não pegam na nossa vida, porque nós somos lavados, nós somos remidos no sangue do Cordeiro de Deus. A revolta dele é essa, é porque ele olha para nós e vê luz. Ele olha para nós e vê autoridade e poder. A gente parece que esquece que nós somos santos. A gente parece que esquece que o poder de Deus repousa sobre a nossa vida. A gente parece que esquece que o Espírito Santo mora dentro de nós. Eu não vou aqui, eu vou falar, não estou me exaltando, mas eu já cheguei em lugares para expulsar demônio, e eu vou passando, e o demônio diz: quem é tu, cara? Tu já veio de novo atrapalhar o meu serviço. Não é só comigo, é com você, porque Deus está dentro de você. Nós vamos sempre receber o não dele, sempre. Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, aleluia. E ele, olha só: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não escute o não do inimigo, porque tudo que você for fazer, ele vai dizer não. Você não pode, você não é capaz, você não tem condição. Mas eu quero contrariar, porque Deus já disse sim. Quem já foi aqui ministrar na célula e que já tinha ouvido não, eu não vou conseguir não, eu sou nervoso, sou nervosa, eu sou tímido. Quem já foi fazer isso? Levanta a mão aí para mim. Ó, um monte hoje. Não vou conseguir não, e tal. Eu vou, mas não vou conseguir não. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, de vocês tudinho. Quem foi que foi? Todo mundo foi. E deixa eu te perguntar outra coisa: e você conseguiu? Oh, glória. Por quê? Porque você já tem o sim de Deus. Você já tem o sim de Deus. Aqui tem subido muita gente para pregar, e todas as pessoas que sobem para pregar aqui, nenhum chegou aqui capacitado. O inimigo vai dizer não, pode não. Quem já subiu para pregar aqui? Arlino, Danilo, Valesca, vamos lembrando aí, Maria, Natália, quem mais? Kelly. Um monte de gente já subiu para pregar aqui. Sem falar que aqueles que estão pregando, você quer ver os irmãos pregando aqui, pregando melhor do que eu? Venha para o devocional, que toda segunda-feira aqui tem um irmão aqui abençoado, ministrando, pregando, abençoando nossas vidas. Então, queridos, o exemplo de Davi nos ensina como lutar contra o inimigo. Mais uma vez, nós vamos lá para Efésios. As nossas armas são espirituais em Deus, para a glória do nome de Jesus. Então, queridos, não receba o não como resposta, porque você já tem o sim. Você já tem o sim. E Deus quer abençoar você. E eu quero fechar, não quero mais adiantar. Eu estou meio enferrujado, né? Glória a Deus. Mas a conclusão está lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Escuta aí, ó. Porque quantas são as promessas de Deus?
Olha só o que ele diz: tantas tem nele o sim. Amém? Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Você entende isso? Todas as promessas têm o sim dele. Tem tantas promessas nessa palavra. Para todo dia tem uma promessa para a sua vida. Vou ler de novo. E o que é que tem? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é a confirmação, o carimbo, o amém. O amém, ele está dizendo sim, amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Você pode até estar imaginando: puxa vida, meu marido veio, mas não se firmou. Minha mulher não consegue se firmar. Meu filho não consegue sair da droga, ou do álcool, ou do fumo, ou não sei de quê, ou de qualquer outra coisa. Mas o sim de Deus está sobre a sua casa. O sim de Deus está sobre a sua família. Você já tem o sim dessas promessas. Quem crê que essas promessas é para a sua família? Vou dar um exemplo aqui, claro. Deve ter muitos outros aqui. Mas a bispa Carla, amém? Hoje eu vejo toda a família da irmã Carla aqui na igreja, irmãos. Tem um ou outro que ainda não está, mas 95% já estão aqui. O Carlos lembra muito claramente como foi o trabalho no início lá. Foram todos se rendendo, todos se rendendo. A célula deles lá é algo extraordinário, é algo tremendo, é algo poderoso. Porque você tem o sim de Deus para a sua família. Quero fechar falando da família. Se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você já tem o sim de Deus. Fique de pé. Glória a Deus.